Ninguém confia em Israel, ou melhor dizendo, ninguém confia nos Estados Unidos, porque sejamos sinceros, o Estado de Israel, ele é um pseudo-estado, ele é uma colônia teocrática dos Estados Unidos, fincada lá na Ásia, para fazer o papel de policial mau lá dos Estados Unidos, onde eles usam Israel para atacar todo mundo e depois aparecem como os policiais bons da história, oferecendo acordos desvantajosos para aqueles que foram agredidos. Portanto, ninguém vai cair mais nessas bravatas do Trump e do Netanyahu de propor tréguas quando a gente sabe que o que essa gente fala em pé não sustenta sentado. Assim como os tarifaços do Trump, ele fala de manhã e de tarde ele muda, também suas posições em relação a conflitos e guerras não seriam diferentes. E o Irã, assim como seus aliados, China, Rússia, Índia, Paquistão, ou seja, o sul global não vai cair mais na conversa fiada da velha ordem mundial representada aí pelos Estados Unidos com seus lacaios europeus. Pois é, essa gente a vida inteira, desde os tempos lá da Roma Antiga e depois adaptaram para o modelo do feudalismo e agora para o capitalismo, sempre dão um jeito de enganar os demais países, apresentando acordos que eles não honram, acordos que inclusive são desvantajosos para os outros, e mesmo assim eles desonram. Não tem um só acordo feito pelos Estados Unidos ao longo do tempo que eles tenham respeitado. Eles respeitam até o momento que é conveniente para eles. No momento que começa a não ser vantajosas as regras que eles próprios impuseram ao mundo, como por exemplo o neoliberalismo. Empurraram o neoliberalismo, a globalização e foram empurrando para querer explorar, escravizar a mão de obra no mundo inteiro. Só que se deram mal, levaram as fábricas dos povos do sul, aprenderam a tecnologia, a desenvolver suas próprias tecnologias e agora eles caíram do cavalo porque eles não conseguem mais tomar de volta. Então querendo usar essas guerras como pretexto para tentar evitar a queda inevitável desse modelo de mundo que está aí há quase 2000 anos torturando as pessoas e impedindo que o planeta evolua. E não vai dar certo. Entretanto, ninguém é ingênuo de acreditar que essa gente que passou a vida inteira mentindo, explorando, tirando dos outros para manter sua riqueza, eles iam entregar o ouro sem atirar. Eles vão promover suas guerras, vão promover suas mentiras, suas farsas, desestabilizações dos países, como eles vivem fazendo, por exemplo, financiando aqui dentro do nosso território, desde 2013, aproveitando esses conglomerados econômicos, essa elite dominante dos países, como no Brasil, que não tem o menor respeito pelo povo, o menor patriotismo, e que se corrompe para poder querer transformar o Brasil numa colônia dos Estados Unidos, desde que eles fiquem com uma comissão sacrificando o povo, eles vão tentando desestabilizar todo mundo. Aliás, por que você acha que os Estados Unidos, mesmo sendo o país mais rico do mundo, com 30 bilhões de dólares, o que daria quase 100 mil dólares por ano, por cabeça de americano, o que mudando para dinheiro local, daria mais de 50 mil reais por mês por pessoa. Ou seja, você tem uma família de um pai e uma mãe e 2 filhos pequenos, essa família teria uma renda de 200 mil reais por mês para sobreviver e tá cheio de gente passando fome, morando em trailer, não tendo onde morar, fica doente, não pode ser atendido num hospital porque lá não tem serviço público nenhum gratuito. Por que com tanta riqueza o povo está passando necessidade? Porque essa riqueza é direcionada para os caras ficarem espionando e desestabilizando o mundo inteiro para manter seu poder na base da guerra, da intimidação, do roubo. É assim que sempre funcionou. Só que não está funcionando mais, porque a nova ordem mundial do sul global está vindo aí e vai se impor, eles querendo ou não. Tanto que o Trump não escolheu aí como alvo o Irã à toa. O Irã hoje é uma das principais parceiros comerciais da China, tanto na questão da garantia energética para a China, como nas novas rotas da seda. O novo comércio mundial está passando ali junto entre China e Irã, e é por isso que o Irã está sendo atacado aí. Não é porque estão querendo tirar um regime malvadão. Desde quando os Estados Unidos e Israel se preocupam com o regime malvadões? Até porque eles são os piores terroristas do mundo. Basta a gente olhar a história recente da humanidade, sem quem que jogou bomba atômica em cima de população civil. Foi o Irã,
que eles estão com medo que um dia se tiver uma bomba pode querer jogar na cabeça dos outros? Não, foram os americanos, jogaram 2 bombas atômicas em cidades que não tinham nem armas lá no Japão. Quem que vive causando terrorismo e financiando grupos terroristas mundo afora? Quem que financiou a Al-Qaeda? Quem que financiou o Hamas? Não, não foram o mundo árabe. Foi Israel a mando dos Estados Unidos. Sempre eles patrocinando os piores. Aliás, quem que colocou a turma do ISIS lá para comandar a Síria? Pois é, eles estão sempre lidando com os terroristas, com os bárbaros, mas os vilões são os outros. Só que ninguém está caindo mais nisso. Porque eles mentiram tanto tempo, usando o cinema americano, usando as séries de TV, usando esses canalhas dos meios de comunicação dentro dos países que estão aqui, sempre para vender só a versão dos Estados Unidos, consequentemente de Israel, porque é um puxadinho do outro, mas a ficha das pessoas estão caindo. Ninguém é tão trouxa de acreditar que você está defendendo a humanidade, exterminando gente pobre como eles estão fazendo lá na faixa de Gaza. Agora estão matando crianças de sede. Depois de matarem mais de 20 mil crianças a bala, a bomba, agora eles estão deixando as crianças até sem água, estão morrendo desnutridas. E esse tipo de gente que quer se vender como salvador do mundo, como gente boa, ninguém cai mais. E é por isso que, de maneira até surpreendente, afinal o soft power sempre foi muito pesado em vender que o Irã é um país da Idade Média, quando a gente vai descobrindo lentamente que é uma das nações mais sofisticadas do mundo, que as mulheres, ao contrário do que nos vendem, que seriam oprimidas, são as mulheres que estão no comando de vários postos estratégicos. Aliás, nas faculdades iranianas, 70% das mulheres, dos formados engenheiros, médicos, advogados, são mulheres. Como é que essas mulheres são tão oprimidas como essa gente está falando? Ah, porque elas usam um véu na cabeça que é símbolo da religião delas. Engraçado que são os mesmos que aqui no Ocidente ficam aí o tempo todo, e aqui no Brasil não é diferente. Você lembra que a coisa de 2, 3 meses atrás, os bolsonaristas queriam colocar na cadeia uma mulher que interrompesse a gravidez no Brasil e para ficar preso mais tempo que uma pessoa que cometesse um homicídio? Pois é essa gente que quer dizer que a intolerância contra as mulheres é lá. Ou seja, para falar mal do adversário, para desumanizar ele, vale tudo, até apelar para o identitarismo, para o tal cultura woke que eles vivem dizer que combatem. Portanto, o mundo está cansado de ver Estados Unidos e Israel sempre promovendo barbárie para cima de todo mundo, desrespeitando todo mundo, impondo suas vontades e seus interesses à força, e depois vindo à pública usando a sua máquina de massa e comunicação, as redes sociais, para se venderem de coitadinhos. E é por isso que ninguém no mundo confia mais nos Estados Unidos. E é por isso que nem a população dos Estados Unidos está caindo nessa conversa e indo nessa historinha do Donald Trump de uma guerra para tentar distrair dos problemas que ele próprio criou nos Estados Unidos, prometendo que ele ia entrar, ia trazer desenvolvimento, dinheiro no bolso de todo mundo, trazer as indústrias de volta, e em 6 meses ele colocou os Estados Unidos em recessão. E você, o que pensa a respeito? O que você acha dessa história do Israel e Estados Unidos acharem que todo mundo ia cair na conversa deles, que eles iam interromper a guerra? Até porque o Netanyahu não tem essa opção. Se os israelenses estão desesperados, porque daqui a pouco vai entrar em colapso, como é que você vive a vida inteira escondido debaixo da terra, feito um tatu? Pois é, o povo lá não está acostumado com isso. Venderam para eles que eles podem arrasar todos os povos, que nunca dá nada para eles. Então, eu não duvido que mais 15 dias, 20 dias de conflito vai começar a bater desespero na população israelense, que comprou o peixe, que vai lá, pode agredir todo mundo que a gente protege, e está vendo que não tem proteção nenhuma. E aí eu quero ver se o seu Netanyahu vai conseguir, na base da lábia, manter esse pessoal sempre motivado a destruir os outros, em vez de tirar o tiranete da cadeira. Vejamos os próximos capítulos, mas a grande real dessa história, de que apesar de venderem que o Irã está liquidado, parece que o Irã está mais vivo do que nunca, ainda mais agora com o apoio oficial da Rússia e o apoio estratégico e econômico da China. Portanto, aguardem, porque essa guerra vai longe, igual a guerra com a Ucrânia. Vai ser uma guerra de desgaste. Quem vai se ferrar no final é o que está acontecendo na Ucrânia. Estados Unidos e Europa, para aprenderem que o mundo mudou e que esses joguinhos de engano deles ninguém cai mais.